Olá, tudo bem? Meu nome é Dr. Paulo Laredo, eu sou médico angiologista e cirurgião vascular e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes da gente começar, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho, deixa seu like, porque aqui eu falo sobre saúde vascular, prevenção, qualidade de vida e de um jeito simples, direto, para te ajudar a entender o seu corpo melhor. Hoje o tema é sério e muito atual. O Mounjaro, o medicamento, ficou famoso por ajudar no emagrecimento, mas que exige cuidado e acompanhamento médico. Vamos conversar sobre como ele funciona, os riscos reais e a possível ligação com a trombose e a embolia pulmonar. Fica comigo até o final, porque essa informação pode literalmente salvar uma vida. Então, o que é o Mounjaro? O Mounjaro é o nome comercial da tirzepatida, é um medicamento injetável criado para tratar o diabetes tipo 2, a pré-diabetes e a obesidade. Ele age em dois receptores hormonais, o GLP-1 e o GIP, controlando a glicose e reduzindo o apetite. Com o tempo, ele começou a ser usado também para perda de peso, mas esse ainda não é considerado o uso principal. Isso é o que a gente chama de off-label, está fora da indicação original. Qualquer tratamento assim, gente, precisa ser acompanhado por um médico, porque cada organismo reage de um jeito. Então, o que a gente vê hoje na rede social e na vida real, o Mounjaro, ele acabou virando uma febre, uma água, as pessoas tomam, acham que é vitamina e acompanham com qualquer pessoa, muitas vezes compram de uma fonte X duvidosa, e é aí que moram os riscos. Bem, como ele age no corpo? O Mounjaro, ele faz o estômago e o duodeno esvaziarem mais devagar. Ele prolonga a saciedade e ajuda o corpo a usar melhor a insulina. Na prática, a pessoa come menos, absorve menos e perde peso com mais facilidade. Mas quando essa perda acontece rápido demais, podem surgir efeitos colaterais. E entre eles, alterações na hidratação e na circulação, que podem impactar diretamente a saúde vascular. Hoje a gente sabe, e se você der um Google agora, você vai pesquisar, que o próprio emagrecimento já aumenta o risco de trombose. Então imagina só, você já está usando um medicamento que vai te ajudar a emagrecer, você vai ter uma perda de peso rápido, diminuem os coxins de gordura, que são como se fossem os amortecedores dos vasos, das vias vasculares que tem aqui no intestino e nas pernas. Então aqueles vasos ficam mais próximos, muitas vezes o sangue ele fica mais grosso, existe o que a gente chama de hipoidratação, quando a pessoa usa esses medicamentos, ela toma menos água, e existe a hipofagia, ela come menos. Então ela fica desnutrida, desidratada, com perda de coxins de gordura e o sangue mais grosso. E os sintomas mais comuns dessas medicações, desse tipo de medicações, são as náuseas, enjoo, diarreia, fraqueza, mas há também casos de desidratação e até de redução da movimentação, que aumenta o risco de formar coágulos nas veias. E aí que entra o risco da trombose venosa profunda. É importante ressaltar aqui, gente, também, que se você toma esses medicamentos que diminuem o esvaziamento gástrico, tá lá na bula do Mounjaro, eles reduzem, eles causam uma gastroparesia, uma lentificação da absorção do trânsito intestinal. Então, se eu tenho uma lentificação do trânsito, eu tenho um congestionamento. E quando existe um congestionamento, nada do que fluía naquela via vai fluir da mesma forma. Então, se você tem que pesquisar e acompanhar com seus médicos. Se você toma alguns medicamentos, por exemplo, anticoncepcionais, anticoagulantes, medicamentos para prevenção de epilepsia, medicamento controlado, você tem que checar com o seu médico se aquele medicamento vai ter a sua concentração reduzida. E se ele tiver a concentração reduzida, você não está protegido. É o que a gente chama de Tmax, o tempo máximo que ele leva no teu sangue para absorver aquele medicamento, e o Cmax, que é a concentração máxima do medicamento. Bem, a trombose acontece quando um coágulo se forma dentro do interior das veias, o sangue se solidifica, geralmente isso acontece nas pernas, principalmente na panturrilha, que é a batata da perna. Quando esse coágulo se solta e vai parar nos pulmões, a gente chama de embolia pulmonar. Os sintomas mais comuns são dor ou peso em apenas um lado das pernas, inchaço com calor local vermelhidão, falta de ar, dor no peito e palpitação. Pode até dar tosse com falta de ar e catarro com sangue. Esses sinais exigem atendimento médico imediato. Podem ser silenciosos ou percebidos tarde demais, podem até ser fatais. Bem, o que dizem os estudos atuais sobre Mounjaro e trombose? Os estudos não mostram que o Mounjaro, a molécula tirzepatida, aumenta diretamente o risco de trombose ou embolia pulmonar. Na verdade, a perda de peso controlada pode até reduzir o risco vascular no longo prazo. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê pessoas perdendo 10 quilos em um mês, pessoas perdendo 20 quilos em 2 meses, 30, 40 quilos, que muitas vezes não seguem um plano alimentar, não estão com nutricionista, não estão com endocrinologista, não bebem água, não comem nada. E é aí que mora o risco. E há relatos isolados de pessoas que tiveram trombose após o uso, principalmente quando houve emagrecimento muito rápido, uso de hormônios associados, ou a pessoa já tem varizes e nunca fez o tratamento, ou tem um histórico familiar de trombose. Ou seja, o perigo não está só no remédio, mas em como ele é usado, em quem está usando e se essa pessoa tem um acompanhamento médico ou não. Quem precisa de mais atenção? O risco é maior quando há uso de anticoncepcionais ou reposição hormonal ou chip hormonal, varizes, má circulação, trombofilia, histórico familiar de trombose ou uma imobilização prolongada, cirurgias, viagens longas, perda de peso, quando a pessoa não come nem se hidrata direito. E se você se encaixa em um desses perfis, você tem que procurar o médico antes de iniciar qualquer tipo de medicação e não fazer o uso de medicações do mercado paralelo. Sempre o meu apelo aqui na rede social é
faça o acompanhamento médico. Com acompanhamento médico existe risco? Existe. Então, se você viajar de avião, existe risco do avião cair, mesmo com o piloto. Existe esse risco. Agora, o risco é menor do que se você fizer com um profissional não habilitado ou um profissional não médico e de forma inadequada, com uma dieta inadequada, sem um acompanhamento dos fatores de risco. Bem, então como prevenir? Primeiro, hidrate-se bem. Pelo menos aí 3 a 4 litros de água por dia. A desidratação engrossa o sangue, facilita a formação de coágulos. Segundo, mova-se. Evite ficar muitas horas em pé ou sentado na mesma posição. Então, caminhar, pegar uma escada em vez do elevador, manter o seu dia a dia ativo é a melhor prevenção. Use meias de compressão se o seu médico indicar, elas também podem ajudar a circulação. E faça o acompanhamento regular com o endocrinologista e o cirurgião vascular. Lembre-se, nunca use medicação por conta própria. E nem use o ChatGPT também. Quando usado com responsabilidade, o Mounjaro pode ser um aliado, especialmente em casos de pré-diabetes, diabetes tipo 2 ou obesidade sob controle médico. Mas ele precisa estar dentro de um plano personalizado, com monitoramento médico e ajuste constante. Minha conclusão, gente, nenhum resultado rápido vale a pena a sua saúde. O corpo ele sempre dá sinais. Eu costumo falar que o corpo ele não fala com a gente, ele grita. E quem aprende a escutar se antecipa aos problemas. Se você usa Mounjaro ou pensa em usar, faça isso com acompanhamento médico. Se sentir dor, peso, inchaço nas pernas, falta de ar, não espere, já procura o pronto-socorro. Prevenção ele é o cuidado. E o cuidado certo, na hora certa, salva vidas. E se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que está usando a canetinha, que não está fazendo acompanhamento médico. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Cuida da sua saúde, ela é o seu bem mais precioso. Se a gente não tem saúde, a gente não tem mais nada. Eu sou o Dr. Paulo Laredo e a gente se vê no próximo vídeo.